Olá pessoal, professor Júlio Ribeiro aqui. Você está dentro da nossa jornada do conhecimento da palavra. Eu já estava contando os dias, mas finalmente chegou, aula 1, começando essa jornada, ok? Esse trajeto que foi feito para você, pensando em você, e eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito de tudo aquilo que a gente preparou para essa jornada, ok? Ó, temos os slides, os recursos visuais e a primeira mensagem não poderia ser diferente. Sejam todos vocês muito bem-vindos, ok? Para quem ainda não me conhece, me chamo Júlio Ribeiro, sou professor e fundador aqui do Pregai e a ideia principal, o que a gente quer propor para você aqui nessa jornada do conhecimento da palavra é exatamente isso aqui, ó, mostrar o caminho para você finalmente entender a palavra de Deus e aplicar na sua vida e nas suas pregações, ok? Tá comigo? Você tá junto comigo? Estamos na mesma página? Coloca aqui no chat, professor, tô animado, quero começar, vamos para cima, vamos aprender, porque essa primeira aula vai ser divisor de águas na vida de muita gente. Porque eu quero começar mostrando para vocês que é possível, ok? Esse é o meu recado inicial. Eu já tenho que começar assim, ok? A 100 por hora, dizendo para você que é possível. Como assim, professor? É possível. É possível você crescer na fé. É possível você desenvolver mais intimidade com o Espírito Santo. É possível você ser mais constante, você criar uma rotina de estudos. É possível você progredir, você crescer. Quem sabe até agora você estava achando que não era possível, para você não dava, isso é coisa para outras pessoas. Não, é possível sim, ok? E eu digo que é possível porque eu sei, eu já estive no lugar de muitos de vocês, ok? Eu já tive aí na tua cadeira, na tua posição, que às vezes é um cenário desfavorável. Você pode pensar que, Júlio, não dá, você não conhece a minha realidade. Conheço sim. É possível você crescer em Deus, mesmo que hoje, que nós estamos nos falando aqui, você não sinta muita segurança nos teus estudos. Professor, estudar eu até estudo, mas eu não sei se o meu estudo está certo. É possível a gente contornar essa situação. Professor, eu não sinto confiança nas minhas pregações. Eu prego, mas não sei se aquilo que eu estou pregando está realmente certo. É possível crescer. Professor, eu estou me sentindo estagnado. Eu quero fazer, eu tenho vontade, mas eu não sei por onde começar. Professor, eu não tenho aquela Bíblia de estudos, eu não tenho aquele tablet, aquele computador, aquele isso, aquele aquilo. Para de limitar o teu crescimento àquilo que você não tem. Professor, mas a minha rotina é muito puxada, muito corrida, eu tenho filho pequeno, eu tenho 2 empregos, eu tenho faculdade, eu tenho isso. Eu já tive no seu lugar. Eu tenho 3 crianças pequenas hoje, eu já tive 2 empregos, eu já tive 3 empregos, eu já tive faculdade e emprego. Então, assim, mesmo que você pense que não dá, eu tô aqui para te mostrar que dá. É possível você crescer. Professor, mas eu nunca estudei teologia. A gente consegue estudar juntos. Professor, mas eu faço parte de uma igreja que não valoriza o estudo. Minha igreja não tem um ensino forte. Calma que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui. O meu propósito é esse, é impactar outras vidas com o mesmo impacto que a palavra teve na minha vida, é transmitir isso para outras pessoas que estão precisando, ok? Dessa ajuda. Eu vou começar falando para vocês por que e com que intenção eu criei essa jornada. Então, essa imagem aqui resume muito bem, né? Isso aqui é a semente da jornada do conhecimento da palavra. Por que é que eu criei essa jornada? Porque muita gente está assim, igual o personagem aqui dessa imagem. Muita gente está perdido, querendo um direcionamento. Júlio, eu até quero, mas eu não sei por onde começar. Na minha igreja eu não encontro uma referência, em casa eu não encontro uma referência, meu cenário é muito complicado, meu cenário ele não é favorável para isso. E aí, assim, a gente quer fazer, a gente quer desenvolver, mas não sabe para onde vai. Isso causa estagnação espiritual, isso causa frieza espiritual, desânimo, desmotiva a gente, parece que não tá fluindo, aquela conexão, sabe? Aquela coisa não tá natural, tá meio forçada. E assim, a gente não. Toda frustração tem esse peso, né? Toda estagnação tem esse peso, de que você não consegue ir adiante por causa daquilo que você já errou, já sofreu lá atrás. Então você perde a motivação de ir adiante e de tentar novamente. Mas o bom sinal é que se você tá aqui comigo hoje, se você tá nessa jornada do conhecimento da palavra, eu, Júlio, entendo que você é alguém que quer mais. Você não se acomodou nesse lugar de estagnação, de frieza, de desmotivação. Você quer mais. Você quer mais clareza, mais profundidade, você quer acabar com essa sensação de vazio, você quer aprender a palavra de Deus e mais importante de tudo, né? Você quer colocar na sua vida de forma prática, ok? Essa jornada nasceu para isso, para mostrar para vocês que existe um caminho, uma forma muito clara e simples de entender a palavra de Deus e como ela pode transformar a tua vida verdadeiramente, ok? Eu sei que você tenta, eu sei que você se esforça. Como assim, Júlio? Participa dos cultos, vai para a igreja, tá na igreja todo dia, tenta ler a Bíblia, mas
essa falta de direcionamento causa impacto muito negativo na tua caminhada. Então, às vezes, você sente que está enxugando gelo, que não sai do lugar, que você não está cheio de Deus, que você está vazio de Deus. Muitas dúvidas, ok? Sempre na nossa cabeça. E aí, esse cenário ruim, ele causa o quê? Falta de constância, falta de disciplina, falta de confiança e, em casos mais sérios, ok? Algumas pessoas até duvidam da própria salvação. Será que eu estou realmente salvo? Será que eu estou no lugar certo? Será que Deus não errou quando me escolheu? Mas assim, pessoal, quando a gente realmente tem o entendimento correto da palavra, tudo muda. A gente consegue transpor as barreiras, os desafios e viver aquilo que a gente quer viver em Deus. Você pode estar pensando, Júlio, do jeito que você fala é muito simples, muito fácil. Por que então que isso acontece comigo? Por que eu sinto esse bloqueio, esse impedimento? Por que eu sinto essas travas? Posso te falar uma coisa? A culpa não é sua. A culpa não é sua porque a partir do momento que você não entende aquilo que você está fazendo, é muito fácil ficar desmotivado. A gente foi levado a acreditar, nós fomos levados, ok, a crer que fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali estava suficiente. Não, se você for na igreja domingo é o que importa. Não, se você escutar um louvor aqui lavando a louça é o que importa. Não, se você ler uma paginazinha da Bíblia é o que importa. Mas não é. Tudo isso, toda essa medida muito pouquinha, ela vai te deixar num lugar de estagnação espiritual, de miséria espiritual, de pobreza espiritual, e isso te impede de alcançar lugares mais profundos em Deus. Isso te impede de entender a palavra, aplicar a palavra, e é exatamente isso que essa jornada vai mudar. É exatamente nesse ponto que a gente vai atacar, que a gente vai resolver, para falar a verdade, ok? É esse cenário que a gente quer mudar e vai mudar juntos aqui. Eu tenho certeza que você vai sair dessa jornada transformado com todo o conhecimento que a gente vai passar, tá bom? Eu sei que você me conheceu há pouco tempo, você pode estar pensando que isso é mais uma história de internet, mais uma conversa de internet, mais um professor de internet. Então, assim, muito melhor do que falar, eu quero te mostrar a história de outras pessoas, outros irmãos, outras irmãs, ok? Que entenderam a palavra corretamente, hoje aplicam a palavra corretamente em suas vidas, em suas pregações, ok? E conseguem viver uma vida mais bíblica, mais correta, mais fundamentada na palavra, mais avivada, ok? Mesmo tendo dificuldades que talvez você também tenha. Todos os exemplos que eu vou trazer aqui são de pessoas reais, é de gente assim de carne e osso, igual eu e você, e que tem as mesmas dificuldades que eu e você enfrentamos, mas que conseguiram vencer, conseguiram transpor os obstáculos. Eu quero começar essa jornada mostrando para vocês, ok? Casos reais de que é possível mudar. Eu acho que mudou muito até a questão da minha constância, sabe? De estudar a palavra. Porque, assim, é como eu te falei, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, me aprofundar a palavra, mas me faltava entendimento. Quando eu comecei com o pregar, até me cheguei a me espantar um pouco com a qualidade do conteúdo, sabe? Não era aquilo que eu estava imaginando, eu acho que eu esperava um pouquinho menos do que era, sabe? E foi uma surpresa muito boa para mim, porque as duas primeiras aulas que eu assisti, nossa, eu lembro que eu fiquei. Uau, é tudo isso, sabe? E eu nunca. Por que que eu nunca pensei nisso? Por que que eu nunca vi isso, sabe? Meu entendimento, ele me deu uma estrutura, ele me deu um firmamento. Então, isso me ajudou bastante, porque a profundidade está na palavra, né? Então, a palavra ficou mais profunda na minha visão. Então, Antes eu tinha aquele interesse, mas tinha muita dúvida. Quando eu estudar a palavra, principalmente estudar a Bíblia. E através, como eu falei, do pregar, né, do professor Júlio, eu consegui ter, como se fosse abrir mesmo minha mente e entender mesmo o que quer falar, interpretar melhor. E eu me tornei uma, né, mais estudiosa ainda, porque eu continuo com mais curiosidade. As coisas que mais me fez aprender no pregar é que eu fui muito confrontado em relação à constância. Então, hoje eu posso dizer que eu sou muito mais constante nas minhas disciplinas espirituais, muito mais constante também nos meus estudos da palavra, que é uma coisa que eu já entendo que para eu desenvolver no meu ministério, naquilo que Deus tem me chamado, eu preciso colocar esforço naquilo, eu preciso me dedicar. eu cresci bastante espiritualmente porque me deu mais vontade de meditar na palavra e eu passei a dar aula na IBD, coisa que eu não fazia. Eu passei a dar aula na IBD, eu dou aula de batismo agora na minha igreja. Eu virei obreiro, então eu cresci espiritualmente muito grande. Foi uma virada de chave na minha vida. Através do pregar, eu retornei para a presença do Senhor, porque eu primeiro comecei a estudar com pregar para depois retornar para a igreja. E o pregar me
incentivou, me motivou a ser mais constante, a criar uma rotina de estudo bíblico e, através disso, me preparou ministerialmente. Hoje eu prego na igreja na qual eu congrego e faço missões há 1 ano com Missão Interior de Minas. Então, assim, me preparou para a obra mesmo do Senhor, assim. Na aula de hoje, pessoal, você vai conhecer os 5 maiores erros que te afastam de entender e aplicar a palavra de Deus corretamente na sua vida, no seu dia a dia. Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu preciso falar algo muito importante para vocês, algo muito essencial para vocês, que pode ser entendido melhor a partir da próxima imagem, que é desse bebê lindo, cabelos loiros, umas bochechas gordas. Esse bebê, acreditem vocês ou não, sou eu, ok? Eu quero falar um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui, como que a gente chegou até aqui com o Pregai e te passar um feedback, ok? Apresentar um pouquinho tudo isso que o Pregai é e que ele representa na minha caminhada. Então, assim, prazer, meu nome é Júlio Ribeiro, para quem ainda não pegou pelo sotaque, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, fui criado no Rio de Janeiro desde pequeno com o meu irmão e com os meus pais. Eu tenho um irmão mais novo, ok? Muita gente me pergunta o seguinte, professor, você nasceu em lar cristão, em berço cristão? Sim, nasci em berço cristão. Peguei para vocês aqui, ó, uma foto do meu batismo. Eu devia ter, sei lá, 13 anos aí, eu acho. E a gente foi criado dentro da igreja, tanto eu quanto meu irmão. Minha mãe sempre ensinou a gente dentro da igreja. E para quem tá mais curioso, a gente cresceu na Igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma das denominações assim que tem no Brasil inteiro. Talvez pessoas aqui que estão nessa aula fazem parte da Quadrangular. E foi na Quadrangular que a gente cresceu. Desde cedo a gente foi muito envolvido na igreja, né? Coloquei aqui para vocês, ó, um dos meus talentos ocultos, que é tocar bateria. Então, assim, pessoal, já fui líder de jovens, líder de grupo de louvor, já participei de coreografia, de teatro, já fiz retiro, acampamento da igreja, e eu sempre fui muito ativo, desde pequeno na igreja, né? O desejo era sempre esse, de estar sempre muito participativo. Mas desde essa época, assim, né, pós-batismo ali, adolescência e tal, juventude, a minha igreja nunca teve um ensino bíblico muito forte. Ela nunca teve uma base muito sólida. Então foi sempre assim, muita atividade, faz, acontece, tal, se envolve. Mas o conhecimento, a Bíblia, okay? Entender a palavra de Deus nunca foi o foco, nunca foi a atividade principal. Foi sempre um ativismo religioso aqui, assim, tá? Durante toda essa fase, até que, de fato, isso começou a afetar, ok? Essa fase de adolescência, início ali 15, 16, 17 anos, foi quando eu senti que eu perdi, assim, de fato, muito da minha intimidade que eu tinha com Deus, ok? Porque é uma fase difícil, é uma fase complicada, e quando a gente não tem base, fica pior ainda. Eu entrei nessa época, assim, de sair para ir para festas, a gente tinha um nome para essas festas, né? Eram as matinês, eram as sociais. Para quem conhece o Rio de Janeiro, eu morei num bairro chamado Recreio dos Bandeirantes, que era perto da praia, então pessoal assim muito festeiro. E nessa minha época de 16, 17 anos, eu fazia isso. Eu comecei a sair, fui para as festas do mundo, tinha muita bebida, muito cigarro, e eu, graças a Deus, nunca bebi, nunca fumei, mas já participei de muita festa assim, eu ficava no bar, embebedando as outras pessoas, sabe, brincando, zoando. Foi uma fase assim bem difícil espiritualmente falando. Eu achava que pelo fato de eu ir pro culto no domingo, né, porque eu ia para as festas no sábado e depois eu ia para o culto no domingo, uma coisa meio que compensava a outra. Então eu achava que estava tudo certo. Eu não tinha nenhuma intimidade com Deus, mas eu continuava fazendo, continuava indo, continuava meio que batendo o cartão, mesmo indo nas festas sexta-feira, sábado, eu estava no culto no domingo e achava que isso aí estava bom, achava que bastava e tá muito legal, tô até ajudando, né, digamos assim. Graças a Deus, essa fase foi uma fase, eu posso considerar uma fase rápida, né? Porque logo depois eu conheci a Andresa, minha esposa. Tá aqui uma foto do nosso casamento para vocês. Quando nós nos casamos, eu tinha 18 anos e ela tinha 16. Então éramos praticamente 2 adolescentes ali, assumindo uma nova responsabilidade, assumindo uma nova realidade. E essa fase de festas assim foi passando, foi diminuindo, graças a Deus, ok? Mas aí eu pergunto para vocês acham que o início do nosso relacionamento foi com emoção ou foi sem emoção? Com toda certeza, o início do nosso relacionamento foi
com muita emoção, ok? A gente viveu no início do nosso relacionamento com uma alta dependência de outras pessoas nos ajudando, intervindo. Sempre que a gente tinha uma crise, a gente nunca conseguia se acertar, eu e Andresa, ok? A gente sempre precisava de um líder, de um pastor, de alguém, o que é legal, tá ali para ajudar, ok? Eu entendo, mas assim, a gente não tinha essa capacidade de conversar e, à luz da Bíblia, resolver nossas questões sem uma terceira parte, ok? Teve uma história que ficou marcada e que foi muito boa, por isso eu trouxe essa foto desse bolo. Pessoal, história assim, cena de novela, porque eu lembro que eu tinha saído para um congresso, era um congresso da igreja, mas aí na hora de voltar teve um atraso, aconteceu alguma coisa do tipo, e a Andresa estava em casa, ela fez um bolo para me esperar, ela estava me esperando com o bolo e o tempo passava e eu não chegava e não dava notícia e cheguei bem tarde ali, porque o ônibus deixava a gente longe de casa, ainda tinha que ir até em casa. Gente, quando eu cheguei em casa, havia um bolo preparado para mim, a Andresa furiosa, e ela veio com o bolo para cima de mim, jogou em cima de mim. Então, assim, o início do nosso relacionamento, hoje a gente olha para trás e dá risada, né? Hoje é uma história engraçada, mas foi bem tenso, foi bem complicado, justamente porque por causa da falta de entendimento, da falta de maturidade, da falta de discernimento espiritual, de olhar para a palavra de Deus e saber identificar aquilo que é certo, aquilo que é errado, como que faz, como que não faz. E os anos foram passando e aí a necessidade desse entendimento foi crescendo, porque a nossa família estava progredindo, o nosso casamento estava evoluindo e a gente precisava, ok? Criar essa maturidade, ter essa capacidade de escolher o rumo que a gente ia dar para nossa família, para os nossos futuros filhos, sem depender de uma terceira parte. A gente tem a Bíblia, a gente tem a palavra de Deus. Por que depender, então, né, de um conselho, de um palpite, se a gente pode analisar a palavra de Deus e entender a vontade de Deus para a gente? A gente viveu assim, desde o início do casamento, como eu falei, muito dependente de outras pessoas, e isso acabou moldando, inclusive, nossa relação com a palavra, sempre muito dependente daquilo que o pastor falava, daquilo que o pastor ensinava, tudo aquilo que cantava a gente aceitava, tudo aquilo que falavam a gente aceitava, a gente balançava a cabeça, independente daquilo ali estar certo ou não. Até porque a gente não tinha conhecimento, como que a gente ia diferenciar o certo do errado? A gente aceitava, mas a gente sentia, essa situação tem que mudar, a gente tem que dar um basta nisso, a gente tem que mergulhar mais profundo, só que é aquilo, né? A gente não sabia por onde começar. Como falei com vocês, a minha igreja não tinha um ensino forte, não era um ensino robusto, então havia essa vontade, mas a gente não sabia como dar o primeiro passo. Foi aí então que eu conheci o Felipe, ok? Não é o Felipe na foto, isso aqui é um filmaço assim, chamado Os Batutinhas. Tem o Batatinha ali e o Alfalfa, que são os personagens do filme, algumas pessoas vão conhecer esse filme. E eu conheci o Felipe, meu amigo de trabalho, que foi a pessoa que primeiro me apresentou o ensino bíblico, ok? Ele me emprestou o meu primeiro livro, o primeiro livro que eu li na minha vida, chamado Finalmente Vivos, do John Piper. É um livro que eu tenho até hoje aqui na estante. E eu comecei a ler, eu mergulhei na palavra a partir de um livro que um amigo me emprestou. Eu li muito, sabe? Eu estudei muito. Eu comecei a me entregar para o estudo e o conhecimento da palavra de Deus começou a inundar em mim, começou a me encher, até o ponto que eu percebi que, mesmo assim, com muitos erros e acertos, às vezes dando murro em ponta de faca, enxugando gelo, eu estava criando uma metodologia de estudo. Todas as dificuldades, indo para o trabalho, pouco tempo, e condução, e ônibus, e metrô, e faz baldeação, e vai para cima e vai para baixo, eu conseguia ler, estudar e aprender mais de Deus. Então, a partir de um livro, de um amigo que me apresentou um livro, eu consegui criar uma metodologia de estudo muito eficiente. Inclusive, a Andresa, minha esposa, depois de um tempo, começou a estudar também. Tem os livros dela hoje, ela tem a área de estudo dela hoje, mas ela também começou a estudar, e aí que eu percebi, né, que esse conhecimento que me impactou, ele estava agora impactando outras pessoas ao meu redor. Alguns amigos sempre pedindo assim, indicações, tirando dúvidas comigo, e eu comecei a ser essa pessoa que tinha a capacidade de entender a palavra de Deus e de explicar a palavra de Deus para as outras pessoas. Pessoal, quando isso acontece, o efeito é esse: escamas caindo, saindo dos nossos olhos. Muita coisa que eu não concordava antes, eu comecei a entender. Muita coisa que não fazia sentido começou a fazer. E se não fosse o entendimento da palavra de Deus, eu seria mais uma vaquinha de presépio. Tudo aquilo que o povo pregava, ensinava, cantava, ministrava, eu iria aceitar
sem questionar se tinha base bíblica ou não. Óbvio que eu nunca quis ser uma vaquinha de presépio, acho que ninguém quer ser uma vaquinha de presépio. Mas teve um dia que me deu um estalo e eu percebi que eu já tinha sido uma vaquinha de presépio. Teve uma notícia que me marcou demais, eu até coloquei o print dela aqui para vocês verem, de um pastor, eu não lembro exatamente em que cidade do Brasil, que adulterou com uma irmã baseado no entendimento de um texto bíblico, ok? Porque ele leu o texto de Oséias, capítulo 3, onde Deus mandava, né, Oséias, se casar com uma mulher adúltera, ok? E esse pastor, ele leu a palavra adúltera, só que ele não prestou atenção no acento, no U. Então, ele leu a palavra como adultera. E ele entendeu que Deus, então, estava direcionando ele para adulterar. O pastor ter esse entendimento errado, ok. Ok não, né? Digamos assim, ok, é ele com ele. Mas ele conseguiu trazer isso para uma irmã da igreja e ela aceitou. E ela se deitou com ele. E eles tiveram relações baseados nesse entendimento errado da palavra. Quando eu vi essa notícia, ela bateu tão forte assim, e aí eu percebi, falei, gente, hoje eu acho isso um absurdo, óbvio. Mas antes, será que eu teria achado? Será que eu teria questionado isso? Será que eu teria me levantado e dito, olha, isso aí não faz sentido, isso não tem nenhuma base, isso não pode acontecer? Será que eu teria esse discernimento? Ou eu ainda era o Júlio totalmente dependente do direcionamento de outras pessoas, totalmente dependente da interpretação de outras pessoas? Foi aí que eu comecei a refletir. Nesse momento em que o conhecimento ele alcançou a minha vida, eu fui consagrado ao presbitério da minha igreja. Eu me tornei presbítero e eu entendi que aquilo ali era o meu chamado, eu entendi que foi para aquilo que Deus me chamou, para pregar a palavra dele, ensinar a palavra dele, tanto que eu faço isso até os dias de hoje. Mas naquela época, se por um lado eu estava muito feliz com o meu chamado, com o meu presbitério, com a minha função, por outro lado, eu vi uma barreira muito grande na minha igreja local, porque era uma igreja que não prezava pelo ensino, não incentivava o estudo da Bíblia, a liderança era totalmente despreparada, o pastor não tinha interesse que as pessoas aprendessem a palavra de Deus. Então, assim, era um cenário muito desfavorável. Quem sabe você está aqui comigo hoje falando, Júlio, também estou num cenário muito desfavorável. Por isso que eu estou falando, eu entendo, ok? O lugar e a posição que você está. Na minha história, na minha narrativa, houve uma gota d'água. O fim da picada, né? Que foi quando eu ouvi o meu pastor falar, ninguém me contou, eu estava lá, eu ouvi ele falar o seguinte, eu não quero que ninguém aqui ensine Bíblia, eu quero que ensine a visão do pastor. Exatamente, ele falou com essas palavras em português muito claro. E aí ele tentou justificar depois, né? Porque a Bíblia não precisa que ninguém explique ela mesma se explica. E aí a gente tem aquele texto lá de Atos 8, né, de Filipe e o eunuco. Como que eu vou entender se ninguém me ensina? Então, assim, isso foi o último grande absurdo que nós vivenciamos nessa igreja em que nós estávamos. E a partir daquele momento a gente entendeu que aquela igreja já não era mais pra gente, ok? Tudo tem uma hora certa, então a gente ficou um pouquinho mais de tempo ali, até que depois disso fomos para uma igreja bíblica, saudável, e as coisas mudaram da água para o vinho. Esse período que eu estou narrando para vocês de mudança de igreja foi justamente o período da pandemia. Cultos suspensos, igrejas fechadas, todo mundo fica dentro de casa. E aí mais um impedimento, porque eu era presbítero, eu sou um presbítero, eu tinha o meu chamado para viver, eu tenho o meu chamado para viver, mas estava tudo fechado, não dava para fazer muita coisa. E aí, o que surgiu disso? Foi daí que o Pregai nasceu. Ok? Desse momento de impedimento, de bloqueio, de dificuldade, foi quando eu fundei o Pregai, que é a minha escola de ensino bíblico e de pregação. Nessa época eu já tinha visto alguns cursos, mas tudo muito raso, e vocês sabem aqui, quem me conhece, e para quem está me conhecendo agora, eu não acredito no ensino raso, eu não acredito no estudo raso, e eu realmente sei do meu chamado. Eu sei que eu sou um mestre, alguém chamado para ensinar a palavra de Deus, eu não sou coach, não concordo com a teologia do coach. O meu lugar é ensinando a palavra de Deus. E as confirmações vieram, porque eu pregar e me abriu muitas portas. Eu fui pregar em outras cidades, outros estados, inclusive. Eu participei de podcasts, eu fui convidado para dar aula em escolas bíblicas. Eu fiz, assim, muita coisa que eu nunca teria feito se não fosse o conteúdo bíblico, se não fosse o conhecimento da palavra que eu adquiri ao longo de todos esses anos estudando. Hoje, no momento que eu estou falando aqui com vocês, nós já somos mais de 1.800 alunos em 14 países diferentes. Tudo isso graças ao conhecimento, ao conteúdo bíblico que temos aqui no Pregai.
Além disso, hoje, eu e a Andressa continuamos juntos, glórias a Deus, graças a Deus por isso, e temos 3 filhos, o Asaf, que está aí na foto, a Júlia e a Nicole. A Nicole é a mais bebezinha e a Júlia é a mais crescidinha. E a gente tem noção, pessoal, assim, que a gente só chegou até aqui, nesse momento, nesse lugar, felizes, consolidados, maduros, por conta do conhecimento da palavra de Deus. O que realmente fez diferença em toda essa história que eu contei para vocês, Júlio, qual foi o ponto de virada? Foi o entendimento. Foi o conhecimento da palavra. Não foi necessariamente trocar de igreja, não foi necessariamente isso ou aquilo, foi conhecer a palavra de Deus e aplicar na nossa vida através das disciplinas espirituais. Só que dentro dessa questão do conhecimento e do entendimento da palavra de Deus, existe uma segunda chave. Porque uma coisa é você entender, a outra coisa é, tá bom, Júlio, mas como que eu entendo? A chave que virou na minha cabeça, eu quero compartilhar isso muito forte com vocês, eu quero que vocês entendam isso aqui. A chave que virou na minha cabeça para que eu realmente, finalmente, conseguisse entender a palavra de Deus corretamente foi o contexto. Pessoal, eu entendi, eu aprendi o contexto da Bíblia. Todo texto bíblico tem um contexto por detrás e a gente precisa entender esse contexto para poder estudar a Bíblia da forma correta, ok? A partir do momento que eu entendi esse contexto, a partir do momento que eu comecei a aprender a palavra de Deus de forma correta, de forma clara, de forma simples, tudo começou a fazer mais sentido para mim, ok? Antes eu era totalmente dependente de outras pessoas para resolver meus problemas, direcionar minha vida e tudo mais. Até que eu entendi que, na verdade, o que eu preciso ser, eu que sou cristão, é dependente de Deus e da palavra de Deus. Ok? E não dependente de outras pessoas. E você também, que está aqui comigo e que é cristão, você tem que ser dependente de Deus e da palavra de Deus. É exatamente por isso que eu preparei essa jornada. Esse impacto que está aí na foto foi o impacto que o conhecimento teve na minha vida. Ele me impactou de uma forma tão profunda, tão tremenda. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Assim como eu consegui, outros mais de 1.800 irmãos também conseguiram e você também pode conseguir. Você pode estar se perguntando, por que eu estou... Júlio, por que você está dividindo isso aqui comigo? Por que você está fazendo tudo isso? Por que você está se dando ao trabalho, ok? A resposta é muito simples, porque esse é o meu chamado. Foi para isso que eu fui chamado, para ensinar a palavra de Deus, para que outras pessoas conheçam também a palavra de Deus. E mais importante, eu não tive isso lá em 2015, ok? Eu não tive isso lá em 2015, não tive ninguém que me ajudasse, me ensinasse, me direcionasse. E o conteúdo faz isso com as pessoas. O conteúdo impacta as pessoas. O conteúdo realmente abala as estruturas. E eu sei disso porque eu recebo mensagens quase que diariamente dizendo, Júlio, por causa do seu conteúdo, do conteúdo bíblico do Pregai, eu batizei. Eu sou um marido melhor, eu sou uma esposa melhor, sabe? Eu mudei de igreja, eu tô numa igreja mais bíblica, uma igreja mais próxima da palavra. Eu tô melhor em casa, eu tô melhor servindo os meus irmãos. Esse é o tipo de mensagem que me motiva, esse é o meu combustível para continuar seguindo em frente, para continuar trazendo conteúdo de valor, ok? E por isso, parabéns por se inscrever na jornada do conhecimento da palavra. Isso me mostra uma coisa, você está comprometido, você firmou um compromisso com esse conteúdo e eu preciso que você se comprometa de estar aqui comigo nas 3 aulas dessa jornada. Eu preparei tudo com muita dedicação, com muito carinho, com muito zelo. Serão aulas extraordinárias, ok? E eu vou trazer muito conteúdo para vocês. Só para que vocês fiquem cientes, ok? A jornada em si ela vai ter 3 aulas. São 3 aulas, é uma trilha de conhecimento e você não pode perder nenhuma delas, ok? E aí, no final da terceira aula, a gente vai ter um quiz valendo um sorteio, um prêmio que será sorteado. Então é muito importante que você participe das 3 aulas. No final da terceira aula, a gente vai soltar um quiz e todo mundo que participar desse quiz vai estar concorrendo a um grande prêmio que nós vamos sortear. Então vale a pena participar da jornada do início ao fim, não só pelo conteúdo, mas também por aquilo que será sorteado ao final e pode ter certeza que vale muito a pena. Só para antecipar para vocês aqui a nossa primeira aula, que é a aula de hoje, nós vamos aprender os 5 maiores erros que nos afastam de entender e aplicar a palavra de Deus. Na aula 2, veremos como transformar a sua vida e as suas pregações com verdadeiro entendimento da palavra. E na aula 3 veremos o caminho para entender e aplicar a palavra de Deus de forma clara e prática, ok? E lembrando que no final dessa jornada nós teremos
um mega sorteio que você não pode perder, tá bom? E muita gente pode estar se perguntando, professor, para quem é essa jornada? Como que eu sei que essa jornada ela é para mim, ok? A gente tem uma lista que eu acho que você vai se identificar. A jornada ela foi feita e pensada para o cristão que frequenta a igreja, está todos os domingos no culto, mas não consegue ter constância no ensino da palavra. Às vezes você falou assim, poxa, professor, é comigo. Isso aí falou diretamente comigo, me encaixo, preciso dessa jornada. Então você está no lugar certo. Para quem tenta ser mais constante no estudo da palavra, mas quando está estudando, não consegue ter um entendimento correto. Ou seja, professor, estou estudando, mas eu não sei se a conclusão que eu chego está correta. Aqui na jornada a gente vai ajudar você. Para quem quer parar de procrastinar, mas não sabe por onde começar, foi o que eu falei no início da aula. Tem vontade, tem energia, tem garra, só que falta direcionamento. Aqui você vai ter esse direcionamento. E para quem está começando agora, novos convertidos que querem já começar da forma certa. Da mesma forma, a gente tem a lista de para quem não é a jornada do conhecimento da palavra. Então, assim, para quem quer continuar no raso, sem entender a Bíblia, com um estudo bíblico superficial e sem conteúdo, pode sair. Se você se encaixa nisso aqui, a jornada não é para você, ok? Continua no raso, pode sair da aula, isso aqui não é para você não. Aqui é para quem quer ir fundo, para quem quer realmente mergulhar na palavra. Em segundo lugar, para quem quer continuar pregando a palavra sem nenhuma segurança daquilo que está fazendo, ok? Tá pregando, não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado e quer continuar, pode ir. Esse lugar aqui, essa jornada não é para você, ok? Nosso público aqui é diferente. Pessoal, entrando na parte de conteúdo dessa primeira aula, me digam, podemos começar? Podemos iniciar? Essa é a hora, ok? Desliga tudo aí que pode tirar a tua atenção. Fecha todas as distrações e vamos entrar dentro do nosso conteúdo, que é esse daqui, ó. Os 5 maiores erros que te afastam de entender e de aplicar a palavra. Então agora a gente vai atacar o problema. E como eu já falei antes para vocês, por que eu estou começando por isso? Essa imagem ilustra muito bem. A primeira coisa que a gente deve fazer para sair do buraco é parar de cavar, porque pensa, eu venho aqui com conteúdo, com ensinamento, com direcionamento, com orientação, mas amanhã você tá fazendo aquilo que você faz de errado, você vai continuar fazendo. Então você vai meio que dar um passo para frente, 2 passos para trás, e isso não vai ser produtivo. Então a gente tem que começar estancando os sangramentos, ok? Parando com as práticas ruins para que a gente consiga realmente assim ordenar a nossa vida, orientar o nosso rumo e depois o avião vai decolar e vai subir alto. Tenho certeza disso, ok? Então a gente vai começar aqui, ó, pelos principais erros que te impedem de entender a palavra corretamente. E por quê? Porque a gente tem que parar de cavar antes da gente conseguir decolar. Antes da gente começar, saiba de uma coisa, eu respeito a sua linha teológica. Eu sei que tem muita gente aqui, de diversas igrejas, diversas denominações, diversas placas, tem gente da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, tem gente aqui de tudo quanto é canto. E a minha questão aqui não é defender uma linha teológica X ou Y, uma placa X ou Y. Poxa, professor, eu tô meio receoso aí com conteúdo, porque eu sou da igreja tal, não precisa ter receio nenhum. A minha questão aqui não tem a ver, ok, com linha teológica. A minha questão aqui não tem a ver com essa situação. A minha questão aqui tem a ver com conteúdo bíblico e passar para vocês o conteúdo bíblico que eu preparei para a aula de hoje, que são os 5 principais erros que muita gente faz, muita gente continua fazendo e não sabe que isso é errado, por isso continua na estagnação, na frieza, no desânimo, ok? Na desmotivação, e nós vamos atacar esses erros, ok? Começando por esse aqui, ó. Perguntar se isso ou aquilo é errado, se pode ou não pode, se é pecado, se não é, se é certo, se não é. Muita gente pode estar assim, Júlio, não tô entendendo. Porque se eu não sei de uma coisa, o mais certo é eu perguntar, correto? Preste atenção que eu quero explicar para você aqui. Eu considero isso um erro pelo seguinte motivo. Quando a gente fica buscando, assim, respostas por respostas, quando nós queremos saber sim ou não, certo ou errado, pecado ou não pecado, a gente está no raso. Ok? Você poderia muito bem... Vou usar um exemplo aqui, tatuagem. Professor, fazer tatuagem é pecado? Eu posso responder para você sim, eu posso responder para você não. O que isso vai mudar? O teu entendimento, ele aumentou em quanto? A tua compreensão da Bíblia aumentou em quanto? Em nada. Se outra pessoa chegar para você e falar, fulano, fazer tatuagem é pecado? Você vai falar sim? Vai falar não? Ela vai falar assim, por quê? E você não vai saber responder. Então, por isso é um erro. Todos os dias, pessoal, eu abro caixinha de pergunta, recebo direct, recebo WhatsApp das pessoas perguntando, isso aqui é pecado? Isso aqui pode? Aquilo não pode? Eu fico assim, meu Deus, o tempo que essa pessoa está me perguntando isso, ela já poderia estar escavando o texto bíblico, ela já poderia estar procurando mais, ela já poderia estar se aprofundando mais. E o que ela precisa não é de uma resposta sim ou não, o que ela precisa é de entendimento.
E essa postura, vou colocar o slide de novo, e essa postura aqui impede você de alcançar esse entendimento. Você se dá por satisfeito com uma respostinha rasa e você não cava fundo. Ó, um exemplo aqui. Tranças. É uma pergunta que chega muito, professor. A mulher pode usar tranças? É pecado a mulher usar tranças? Eu posso muito bem responder. Olha a diferença. Eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Eu posso muito bem responder assim. Sim, é pecado a mulher usar tranças. Não, não é pecado a mulher usar tranças. A vida de vocês não vai mudar em nada. A grande diferença está no entendimento. Ah, professor, porque tem um texto lá de Paulo que Paulo diz que a mulher não deve usar tranças. A grande diferença está no entendimento. Porque quando você entende o texto, a coisa fica maior e muito mais explicada. Porque você percebe o seguinte, que Paulo está escrevendo para Timóteo, e Timóteo era pastor na igreja de Éfeso, e na sociedade de Éfeso, as mulheres ricas e extravagantes costumavam andar na rua com longas tranças, ok? E nessas tranças elas costumavam cravar pedras preciosas, ouro e joias, ok? Então as tranças das mulheres de Éfeso, elas eram um sinal de ostentação, de extravagância, e isso está contrário à modéstia e à humildade do cristão. Por isso o apóstolo Paulo fala para Timóteo que as mulheres da igreja de Éfeso não deveriam usar tranças. Por quê? Porque elas não deveriam seguir o curso das mulheres ricas de Éfeso, que eram extravagantes, que gostavam de ostentar. Era como se, por exemplo, hoje em dia a gente saísse na rua, uma mulher saísse na rua com uma bolsa toda cravejada de diamante. Convém esse tipo de ostentação para o cristão de maneira nenhuma. Qual é então aqui a grande conclusão? Paulo era contra as tranças? Paulo tinha problema com trança? Não. Paulo ele era contra aquilo que a trança representava dentro do contexto de Éfeso, que é a vida extravagante, ostentosa e exuberante, digamos assim, ok? Uma vida dispendiosa, melhor dizendo, de luxo, e que vai contra a humildade e a modéstia do cristão. Por isso ele dá o direcionamento para Timóteo. Vocês percebem como que uma respostinha rasa de sim e não me afasta desse entendimento mais profundo? Por isso é um erro. E por isso que você tem que parar de fazer esse troço hoje, agora. Você vai parar com isso. Pode ou não pode? É errado ou não é? Não, você vai pegar a sua Bíblia e você vai cair dentro do conteúdo. Porque assim você vai alcançar o entendimento, ok? E o que realmente faz diferença é o entendimento, ok? Estamos todos na mesma página? Então, ó, nem respira, que a gente já tem um segundo erro aqui. Que é investir mais tempo, mais energia, mais esforço nas atividades de igreja do que no tempo de estudo da palavra. Então, preste atenção. Isso aqui é um erro conhecido como ativismo religioso. O ativismo religioso, ele te leva a acreditar que o que realmente importa é você fazer. E a Bíblia nos diz que o que realmente importa é nos relacionarmos com Deus e as nossas ações, o nosso trabalho será fruto desse relacionamento. Tem muita gente aqui que vai para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, sábado de noite, domingo de manhã, domingo de noite, e vai para isso, e vai para aquilo, e é congresso, e é retiro, e é acampamento, e é não sei o quê. E o cara tá tão atolado de atividades que a Bíblia dele tá empoeirada, que ele não tem tempo para estudar a palavra de Deus. Só que isso é uma inversão terrível de prioridades, porque a nossa prioridade é conhecer a Deus, nos relacionarmos com Ele, e fruto desse relacionamento, o fruto será o nosso trabalho, o nosso amor, o nosso fervor e o nosso zelo, ok? Presta atenção. Em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, Jesus dá uma advertência muito séria. Ele diz assim: naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, muita gente vai chegar para Jesus com obras. Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, em teu nome fiz aquilo outro. E o Senhor vai responder o quê? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Ou seja, qual é a grande questão aqui? É que nós fomos chamados para um relacionamento com Deus e não simplesmente para um trabalho para Deus. Se relacionar com a obra de Deus e não se relacionar com o Deus da obra é suicídio. Você vai acabar na frieza, na estagnação espiritual, na exaustão, ok? Porque antes do seu relacionamento com a obra de Deus, vem o seu relacionamento com o próprio Deus. Essa é a sua prioridade. Então, se tiver algum ativista religioso aqui, ok? O camarada que faz e trabalha e sua, e vai para cima e vai para baixo, e a sua Bíblia está empoeirada, reordena.
reorganiza a tua vida, porque as tuas prioridades estão fora de lugar, ok? Isso aqui é bem sério, para falar a verdade. Terceiro erro para você nem respirar, ó. Abrir a Bíblia aleatoriamente, ok? E ir direto a um texto. E aí eu sei que muita gente pode parecer confusa dizendo assim, não, Júlio, eu não tô entendendo nada. Você acabou de falar agora que quando a gente não abre a Bíblia tá errado. E agora você tá falando que quando a gente abre e vai para um texto a gente tá errado também? Sim. Porque a gente tem que fazer as coisas certas do jeito certo. A minha questão aqui não é falar com aquele povo que realmente abre a Bíblia, estuda, dedica um tempo de qualidade, vai nos detalhes. Esse povo está no caminho certo. O que eu quero falar aqui é com aquela galera que acha que a leitura superficial e rasa da Bíblia é uma leitura suficiente. Não, não é. Não é. Sabe por quê? Porque quando nós vamos a um texto sem antes conhecer o contexto, ok? E é muito importante nós conhecermos o contexto, nós acabamos tendo uma compreensão rasa daquele texto e quando alguém prega esse texto pra gente, quando alguém ensina esse texto pra gente, quando alguém canta uma canção que tem esse texto pra gente e a gente só conhece o texto assim, eu sei o que tem lá no Salmo tal, eu sei... A gente começa a acreditar em falso ensino, a gente começa a acreditar em heresia, a gente começa a acreditar em deturpações da palavra de Deus. Olha um exemplo bíblico aqui para vocês. Em Atos capítulo 17, a Bíblia fala sobre uns certos crentes bereanos, que eram os crentes de uma cidade chamada Bereia. O texto diz assim: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Pessoal, pensa comigo. Quem estava pregando para esse povo não era o Zé Ninguém, não era um zero à esquerda, era Paulo. Era o próprio apóstolo Paulo pregando. E ainda assim, com a pregação de Paulo, o que os bereanos faziam? Eles conferiam, tem até um bordão antigo, né? Cara crachá. Então, eles conferiam se a pregação de Paulo estava batendo com as escrituras. A pessoa que abre a Bíblia, vai para o texto, faz a leitura, fecha a Bíblia e segue a vida dela, ela nunca vai ter essa capacidade. Ela nunca vai chegar nesse nível de discernimento. Ela nunca vai ter, autonomia para avaliar uma pregação, um ensino, uma canção. Por quê? Porque ela só abre o texto, passa um olho ali, dá uma folheada e segue a vida dela. E isso tá errado, ok? Sem esse estudo mais aprofundado, você não tem o quê? Pensamento crítico. Você não tem crivo, você não tem capacidade de questionar, de analisar, ok? Assim como os crentes bereanos faziam, tá ali no texto, ó. Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eu posso muito bem perguntar para pessoas aqui que vão ter vários versículos bíblicos memorizados. Pessoas me perguntam, professor, como que eu faço para memorizar a Bíblia? A questão não é memorizar, a questão é entender. Se você fizer isso aqui, vou voltar no slide. Se você fizer isso aqui, você vai abrir a Bíblia aleatoriamente e ir direto a um texto. Você pode até memorizar alguma coisa, mas você nunca vai ter capacidade de ser um crente bereano. Um crente que examina aquilo que te é oferecido com base no entendimento das Escrituras, porque de fato o entendimento você não vai ter. Por isso que é errado. Pessoal, Bíblia não é algo que você simplesmente abre, senta, capítulo 1, 2, tá bom, segue a vida. Não, é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso zelo, esmero, cuidado. Isso aqui não é um texto qualquer, isso aqui é a palavra viva de Deus. Então a gente tem que examinar com cuidado. Por isso, eu escolhi esse terceiro erro, porque eu vejo muita gente numa rotina tão corrida e tão acelerada, e vai para cima e vai para baixo e tanta coisa, que às vezes eles caíram nesse modo automático, né? Que você vai devorando a Bíblia, e vida que segue. Não. Sai do modo automático e começa a examinar as escrituras, porque aí você vai criando esse senso crítico, você vai criando essa peneira, esse filtro nos seus ouvidos para poder dizer isso aí tem Bíblia, isso aí não é Bíblia, isso aí é achismo, isso aí é heresia, isso aí tá errado, isso aí tá certo, isso aí tá muito bom, isso aí tá muito certo. Por quê? Porque você não é o crente raso, você é o crente que aprofunda, ok? E desenvolve esse senso crítico. Perfeito? Respirou? Respirei. Vamos para o quarto erro. Pensar que fazer um devocional raso e rápido conta como o estudo bíblico do dia. Gente, falar sobre devocional. Você que está aqui comigo, você faz devocional? Né? Coloca aqui no chat. Provavelmente você faz devocional.
Falar sobre devocional é um assunto que fica aqui, ó, talado. Por quê? Porque eu não sou contra o devocional, mas eu acho que o devocional dos dias atuais ele tá muito glamourizado, sabe? Ele tá muito gourmetizado. Algumas pessoas acham que para você fazer um devocional você precisa abaixar as luzes do quarto, você precisa acender uma vela, você precisa ter uma Bíblia com figuras e coisa do tipo, e adesivo, e desenhos e coisa e tal, e tem que fazer um lettering e papapá. E você tem que pegar um telefone e tirar a foto no melhor ângulo e coisa e tal, e usar as melhores hashtags e papapá. E e tem que botar uma música de fundo, uma música da Hilson ou uma música da moda. E o devocional em si, depois que você fez toda essa preparação, o devocional em si ele fica raso demais. Você gasta às vezes mais tempo. Tem gente que incorre nesse erro, gasta mais tempo com essa preparação desse cenário, desse ambiente, do que com o devocional em si. E aí tem a segunda metade da laranja, que às vezes depois de fazer isso tudo, você vai pegar um livro de devocional, e hoje em dia o que mais tem hoje vendendo aí é livro de devocional, e muitos deles são rasos, muitos deles são superficiais, muitos deles são motivacionais, são escritos por coaches, não são escritos por teólogos, ok? E aí você vai ler aquela Bíblia, aquela página de devocional ali, que é uma página que você lê em 90 segundos, em 2 minutos, e você vai falar, poxa, legal, fiz o devocional do dia, tem uma frasezinha de efeito, tem as palavras-chave, tem uma anotação ali, ponto. Você gastou 5 minutos fazendo um ambiente, você gastou 2 minutos lendo o seu devocional, e você acha que beleza, tá aqui, ó, checklist, já fiz o dever do dia, já fiz a tarefa do dia, mas isso é um erro. Fazer esse devocional raso apenas para marcar lá nas tarefas do dia, ó, devocional check, devocional tá feito. Isso é errado. Olha só o que o salmista diz pra gente. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, ok? A melhor ilustração que eu vejo para essa questão da meditação na palavra de Deus é um animal ruminante. O que é um animal ruminante? Um boi, uma vaca, por exemplo, que eles comem o alimento em determinado momento do dia, mas eles continuam mastigando aquele alimento, ruminando aquele alimento para extrair daquele alimento o máximo que eles podem. E eu sei que algumas pessoas aqui vão entender o que eu estou querendo falar. A palavra de Deus não é fast food. A palavra de Deus não é um miojo, que em 3 minutos está pronto, você come e acabou. A palavra de Deus ela tem que ser ruminada. A palavra de Deus você tem que ler ela de manhã e de noite ela ainda está lá, ó, alugando um triplex na sua cabeça. A palavra de Deus você tem que mastigar, você tem que refletir. Vai ter horas que você vai olhar para um versículo, ele não vai te dizer nada. Você sai, você faz alguma coisa, depois você volta, você olha de novo para ele, ele não vai te dizer nada. E você tem que insistir, porque vai chegar um momento em que você vai ver alguma coisa, perceber alguma coisa. E aí você sai, você continua fazendo o que você estava fazendo, e você está com aquilo na cabeça, e você vai pensando, e você vai lembrando de outros textos, e você vai comparando. E às vezes você fez um devocional de manhã, mas aquilo ali te acompanhou para o restante do seu dia. Por quê? Porque foi um devocional de qualidade. Meditar na lei do Senhor, dia e noite. Quantas vezes, pessoal, quantas vezes eu já não passei dias, semanas com uma palavra na minha cabeça até entender realmente o que eu deveria fazer mediante aquilo que Deus estava falando comigo. Eu carrego palavras comigo hoje de anos já. Tenho palavras comigo hoje de 6 anos atrás. Palavras que ainda estão na minha meditação, palavras que ainda me norteiam, palavras que ainda me direcionam. Por quê? Porque isso é fruto de uma meditação, isso não é um devocional rápido, um fast food, não, isso é algo que realmente marcou, cravou e a gente fica assim, ó, ruminando, mastiga de novo, porque enquanto a palavra está ali contigo, tem algo para ser extraído. Existem lições, existem exortações, existem direcionamentos. O importante é que não seja algo raso, algo muito gourmetizado, muito glamourizado. E aí, assim, às vezes o devocional de uma senhora de 60, 70 anos de idade, que ela faz numa mesa de madeira, sem velinha, sem luzinha, com a Bíblia velha, toda riscada, rabiscada, é um devocional muito mais bem feito do que aquele devocional que a gente faz com uma Bíblia top, com uma câmera top, com um cenário top. Vocês entendem o que eu estou querendo falar? Fazer essa comparação para que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio.
Preste atenção nessa frase. Essa frase vai resumir muito bem esse ponto. Devocional não é sobre estética, é sobre conteúdo. Devocional não é sobre estética, é sobre conteúdo, ok? O tempo de qualidade, ele não é um tempo de qualidade por causa do cenário que eu arrumei. Ele é um tempo de qualidade por causa daquilo que eu vou me alimentar, da qualidade do meu alimento. Aí ele se torna um tempo de qualidade, tá bom? Respirou? Vamos para o quinto erro da nossa lista. Pregadores. É hora de nós trocarmos uma ideia aqui. Pregar sem ter conhecimento ou sem se aprofundar na palavra. Gente, terrível isso aqui. Vocês sabem que pregação é um assunto aqui dentro do Pregai que eu falo muito, que eu trato muito, que eu gosto muito, na verdade. E desde sempre falo sobre pregação, ensino sobre pregação, aconselho sobre pregação e nada pior do que um pregador sem entendimento. Vem comigo nessa lista aqui. Hoje, muita gente tem um conceito errado sobre pregar. Muitos acreditam que pregar é o mesmo que motivar. O que eu tenho que motivar, eu tenho que incentivar. Já vi gente falando, as pessoas vêm para a igreja tão cabisbaixas. Eu, como pregador, eu não posso vir como uma palavra dura, eu tenho que vir com uma motivação. Não, meu amigo, se for noite de exortação, se for momento de exortação, venha com exortação. É a melhor coisa que você faz, ok? O conceito de pregação não tem a ver com essa ideia de que só motiva, só elogia, não. Pregação é muito mais do que uma fala, um discurso, uma aula, uma palestra. É um chamado para proclamar a palavra de Deus. A pregação ela é muito importante. Sabe por quê? Porque ela é central nesse plano de salvação. Deus poderia muito bem salvar de forma meio que robótica ou automática e colocar a pessoa dentro de um transe e hipnotizar as pessoas, mas não. Deus conta com homens falhos como eu e você, vasos de barro na mão dele, e ele conta com a transmissão oral, verbal, das verdades salvíficas do Evangelho, que é a pregação. Por isso ela é tão central, por isso ela é tão importante. Ela não deve ser vista como mais um elemento de culto, mais uma coisa. Não, não, não. A pregação ela é muito central, ok? E aí, segue-se essa dúvida. Se a pregação é tão central assim, se ela é a transmissão da verdade de Deus, como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Como que eu vou compartilhar se o meu estoque está zerado? Como que eu vou transbordar na vida de alguém se eu estou vazio? Isso não faz o menor sentido, ok? Então, assim, muita gente fica nessa decepção, nessa frustração, pensando, poxa, até hoje eu não tive a oportunidade que eu queria. Eu sinto que o meu chamado é de pregação, eu fui chamado para pregar, eu gosto de pregar, eu amo pregar, eu quero pregar. Às vezes a porta não se abriu porque você não entendeu que pregação não se faz somente de animação. Pregação se faz a partir do momento que você está cheio de Deus para compartilhar, cheio do fervor espiritual, cheio do conteúdo da palavra de Deus. E aí por isso Deus às vezes não permitiu que a porta se abrisse ainda, porque se a porta se abrir, o que você vai ter para oferecer? Não vai ter muita coisa. Você vai subir no púlpito, você vai subir na praça, você vai subir ali no palanque para falar o quê? Do vazio da sua cabeça? Das imaginações do seu coração? Não, 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 não. Você precisa estar cheio. Você precisa ter conteúdo, ter fervor espiritual, porque uma pessoa vazia falando de Deus é um perigo. Ela, ao invés de falar da verdade, ela vai falar daquilo que ela acha que a verdade é, daquilo que ela pensa que a verdade é. E aí a pregação ela fica subjetiva, ela fica vaga, ela fica sem um direcionamento claro. É muito importante você ter o fervor espiritual e também é muito importante você ter conhecimento bíblico, de contexto, ok? Vou dar um exemplo para vocês, um texto mega conhecido, Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente conhece esse texto, já ouviu esse texto, já pregou esse texto, e talvez você, assim como eu, já ouviu alguns pregadores falando coisas do tipo, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro, eu posso ter uma casa melhor, eu posso abrir a minha empresa, eu posso prosperar, eu posso viajar, eu posso ser rico, eu posso ser grande. Já ouviu alguém falando isso? Eu já ouvi muita gente pregando nesse sentido. Eu posso ser feliz, eu posso ser próspero e coisa e tal. A grande pergunta é, quando Paulo escreveu Filipenses 4:13, o que ele tinha na cabeça? Qual era o contexto de Paulo? Perceba agora, eu vou fazer algo aqui que é bem visual, então preste muita atenção na tela. Uma coisa é eu analisar Filipenses 4:13. Outra coisa é eu analisar Filipenses 4:13 dentro do contexto, ok? Olha como é que o entendimento expande.
Filipenses capítulo 4 é o último capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, e a igreja de Filipenses ajudou Paulo financeiramente, e ele termina a sua carta falando sobre isso, ó. Tá ali no primeiro versículo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. O que é o cuidado aqui? É o dinheiro. Eles ofertaram não somente uma, mas 2 vezes na vida de Paulo, tá? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gente, presta atenção. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E lembra que ali ele falou, posso tudo. Olha como as palavras são próximas. Toda, tudo, ok? Essa é a ideia, esse é o fio condutor do pensamento de Paulo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele explica no 12. Sei estar humilhado, melhor dizendo, sei estar humilhado, sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, tenho experiência, tanto de fartura como de fome, abundância e escassez. Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando o apóstolo Paulo escreve tudo posso, ele não está falando de casa, de carro, de avião, de iate, de jatinho, de férias na Disney. Muito pelo contrário, ele está falando de despensa vazia. Ele está falando de geladeira com limão e água, ok? Ele está falando de um mês que termina o mês, termina o dinheiro e sobra mês, entendeu? Você tem que fazer roleta russa de boleto, você não sabe qual que você vai pagar hoje. Ele está falando de ser resistente e resiliente e encontrar contentamento mesmo nos cenários difíceis e complicados. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso resistir, posso viver, posso enfrentar, posso ir para cima mesmo nas situações de escassez, de fome, de solidão, ok? E nas situações de abundância, eu também não subo a minha cabeça, não me exalto, não fico soberbo. Ele aprendeu a ter contentamento em todas as situações. Então, olha a diferença visual. Uma coisa é o pregador vazio que isola Filipenses 4,13. Outra coisa é o pregador sábio que entende a importância do contexto e aí ele analisa Filipenses 4,13 à luz do contexto. E ainda tem coisa que vem depois, né? Ele fala, contudo, fizestes bem ao associar-se comigo, e ele vai dizendo, ok? Tem muito mais coisa para depois. Mas vocês viram a diferença? Agora fala sério, gente, fala sério. Erros clássicos e que muita gente comete que você não pode continuar cometendo. Porque essa é uma jornada de conhecimento, essa é a nossa primeira aula, e a gente vai estancar esses sangramentos, a gente vai corrigir esses erros. Gostou desse conteúdo? Não acabou ainda não. Coloca aqui no chat, professor, gostei, me edificou, falou comigo, me ajudou, gostei, ficou bacana. Agora presta atenção, pessoal. Hora importante. O que nós aprendemos hoje? Vamos ver o que a gente aprendeu hoje? Coloquei aqui um resumo. Ó. Primeiro vimos que é muito comum entre os cristãos, é um erro muito comum, buscar respostas rápidas sobre aquilo que é pecado, aquilo que não é certo, não é errado, não é. Isso aí é imaturidade, falta de intimidade com Deus, falta de profundidade no texto. Depois disso, a gente discutiu sobre o problema de investir mais tempo nas atividades de igreja e não equilibrar com o estudo bíblico, ok? Aquele ativismo religioso, quanto mais eu faço, mais eu presto. Calma, o relacionamento com Deus é prioridade. Falamos sobre a importância de desenvolver um pensamento crítico com base sempre nas escrituras. Usamos o exemplo dos crentes de Bereia, ok? Que é justamente essa questão aqui, ó, que a gente não pode abrir um texto aleatoriamente e começar a ler, senão a gente não desenvolve esse senso crítico, ok? A gente precisa de um estudo sério e compromissado para chegar naquele nível dos bereanos, né? Ouvir e examinar tudo conforme a palavra. É nesse nível que a gente precisa chegar. Depois disso, vimos que pensar que um devocional rápido e raso conta como estudo bíblico do dia, mas a gente viu que na verdade não conta. O devocional ele não é estético, ele é muito mais conteúdo do que qualquer coisa, ok? E finalizamos aqui, ó. Pregar sem conhecimento resulta em quê? Mensagens vagas e sem propósito. O conhecimento bíblico, ele é essencial. Sem o conhecimento bíblico não há pregador, não há pregação, ok? O conhecimento bíblico, ele é inerente à arte da pregação. Atenção, não tira o olho da tela, não tira o olho de mim, presta muita atenção no que eu vou falar agora para vocês. A nossa próxima aula, que vai ser liberada quarta-feira, 7 horas da manhã, nessa aula você vai entender como você vai transformar
a sua vida e a sua pregação com o verdadeiro entendimento da palavra. Nessa segunda aula eu vou trazer os 3 principais pilares da minha metodologia de aprendizagem ativa. Então, olha só, na aula 1, a gente corrige os erros e na aula 2, a gente coloca a mão na massa, ok? Eu vou trazer para vocês as bases, os fundamentos, os pilares do meu método de aprendizagem, tá bom? Então é o seguinte, coloca um lembrete aí no seu telefone, quarta-feira, 7 horas da manhã, coloca o despertador, pede pro vizinho bater na sua porta, você não pode perder essa aula, ok? Eu tô preparando toda essa jornada com muito carinho, com muito zelo, e para mim é muito importante saber se esse conteúdo que eu tô te entregando é de valor para você. Então assim, eu preciso ter o feedback e saber se esse conteúdo tá te edificando. Então é o seguinte, volta a atenção para cá. Lá no Instagram do Pregai, eu soltei uma foto oficial da aula 1. Eu preciso que você vá até essa foto e comente o que você mais gostou, o que mais chamou sua atenção. Nem que você deixe lá um joinha ou um emoji com a cabeça explodindo do nosso conhecimento, ok? Do nosso conteúdo. Qual foi o seu maior aprendizado? E se você teve alguma dúvida, sobrou alguma dúvida, também você pode colocar lá, porque eu vou ler todos os comentários e vou responder vocês, tá bom? Lembrando da nossa hashtag Cristão Sem Desculpa. É hora de ativar a nossa hashtag que está nos acompanhando desde o aquecimento e agora na jornada. É uma hashtag que também está nos acompanhando aqui. Por quê? Porque o propósito de viver a palavra de Deus, ele tem que ser maior do que qualquer desculpa. Volta a atenção para cá, dentro do grupo de WhatsApp. A gente vai disponibilizar um material de PDF dessa primeira aula. Então, tudo que você viu aqui comigo tem um PDF te aguardando, ok? Se você não está no grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo, ok? O grupo de WhatsApp é muito importante para que você consiga o seu certificado, a sua apostila oficial e o conteúdo desta primeira aula, ok? Lembrando que no nosso grupo de WhatsApp, o chat não fica aberto, somente eu e os administradores enviam mensagens, então você pode entrar sem medo de ser feliz, ok? Pessoal, aguardo vocês no WhatsApp, aguardo vocês na segunda aula dessa mega, hiper, super jornada do conhecimento da palavra. Estou encerrando nossa primeira aula por aqui. Professor Júlio Ribeiro, um grande abraço.